Seja muito bem. Você já percebeu que esse episódio aqui começou diferente? Porque, como vocês sabem, nós estamos em tour aqui por Salvador, na Bahia. E Bahia, pai, Bahia é barril. Bahia é calor, Bahia é intensidade. E aqui está fazendo um baita de um calor. E eu já fiz questão de vir hoje para a entrevista aqui, pronto, com o meu óculos da Fidelis, tá bom? Se você quiser adquirir o seu, vou deixar na descrição. E aí você consegue entrar em contato, acessar a loja da Fidelis e garantir o seu óculos. Eu fiquei meio pegada a Léo Santana com esse óculos aqui, com essa camisa aqui, mas tá bom. Vamos seguindo hoje de YangCast. Nós estamos tendo um resultado muito bom e eu quero agradecer a você por isso. A nossa placa de 100 mil inscritos que chegou semana passada. E essa placa chegou e a gente já bateu 100 mil e agora já estamos indo para 120 mil inscritos no canal do YangCast. A gente vai colocar muita intensidade aqui nesse canal para que ele seja, assim como o nosso Instagram, um meio onde as pessoas elas são abençoadas, são tocadas e são guiadas em uma jornada de fé e de espiritualidade. Está aqui a placa, e essa placa, como eu sempre digo, mostrei nas outras entrevistas, ela é uma premiação não só nossa, mas é sua também, que é a pessoa importante que acompanha, consome os conteúdos e faz acontecer. Se nós chegamos nesses números aqui, é porque você está presente. Você é um dos 100 mil inscritos do YangCast. Instagram, nossa produção vai deixar aqui para você o Instagram do YangCast, vai inserir aqui o QR Code. Só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, fazer a leitura e você vai ser direcionado lá para o nosso Instagram, que estamos já chegando a 1 milhão de seguidores no Instagram, hein, cara? Estamos chegando nesse número maravilhoso. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de almas tocadas todos os dias através dos cortes que são publicados lá no Instagram do YangCast. Já seguiu a gente lá? Já se tornou um inscrito no canal? Então eu posso seguir, porque eu estou com uma cantora aqui hoje que, como diria meu amigo Landson, ela é barril. Eu tô aprendendo aqui como é que, né, o significado das palavras aqui na Bahia. Ela é barril. Ela que é mãe do Aleph Luca e do Cauã Luca, esposa do Landson. Os nomes aqui na Bahia são importados, né? É nome europeu. Ela faz parte da Igreja Batista de Amaralina, é uma das referências aqui na Bahia. Participou do Canta Comigo e foi top 3 no Canta Comigo, na Rede Record de televisão. E assim, cara, o nome dela é... Esse negócio de nome europeu, isso é uma maravilha, porque é só nome bonito. Eu estou recebam, senhoras e senhores, Tirza Almeida aqui no YangCast. Seja bem-vinda, minha amiga. Oi, gente, que honra estar aqui, viu? Que honra estar com vocês. A honra é toda minha. Você é barril. Gente, ele vai levar o barril para os 4 cantos desse mundo, viu? E vou falar assim, ó, aprendi com a Tirza. Foi a Tirza que me deu esse estoque. Fala pra mim, Tirza, como é que você tá, minha amiga? Você tá bem? Como é que vai a família? Tô bem, graças a Deus, a família tá bem. Muitos casamento compromissos. Tá bem, muitos compromissos, né? Como a gente diz, correria, mas é uma correria santa. E graças a Deus, porque Deus tem soprado. Fico muito feliz com isso. Eu conheci a Tirza pela primeira vez pessoalmente, a Tirza e o Landson, em Simões Filho, né, Junião? Já me deu um toque ali. Em Simões Filho, no evento que nós tivemos aqui. E eu lembro que eu cheguei, a Tirza estava naquela correria toda com assessoria nos bastidores, a banda se organizando para cantar no evento. Falamos bem rápido, né? Falou, entrevista, vamos gravar a entrevista. Mas ela estava ali naquela correria, então você já percebe que a Tirza, ela é uma cantora diferente, ela é uma pessoa que realmente leva muito a sério a sua carreira, leva muito a sério aquilo que ela faz. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ali ela cantando, ouvi também a Tirza no evento, que foi o Yavé, né? Yavé Chamar. Yavé Chamar, aqui em Simões Filho. E eu fui fortemente tocado através das canções que ela cantou. E aí eu já falei, cara, vambora, vamos fazer a entrevista. Tirza, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos. Quem é Tirza Almeida? Tirza Almeida é uma mulher cheia de sonhos, é uma esposa, é filha, é mãe do Cauã, do Aleph, e é uma serva de Deus, acima de tudo. Eu entendo que o meu propósito hoje aqui é carregar e atrair a presença de Deus através do meu talento, através daquilo que eu estudei e consigo praticar em cima do que Deus me deu. Então eu entendo que é como se fosse um grande diamante, que ele precisou ser poldado e todos os dias tem uma polda diferente para que a joia brilhe. E a joia vai brilhar e vai mostrar não porque
por conta da joia, mas porque teve alguém que esculpiu a joia. Uau. Então, essa é Tirza. Essa definição que você deu eu acho muito interessante. Quando a joia ela é valiosa não porque ela é ou o que ela é, mas sim por quem a esculpiu. Com Eu acho que certeza. isso define muito bem a carreira, a história de quem de fato sabe que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele. Sim, com certeza. E precisa ser sobre ele, porque a gente é frágil, a gente não Sim. dura 100 anos, 120 anos na Terra. Entendeu? 120, se eu Cento, durar 120 anos, cento e vários anos. A gente não dura aqui. Então, a gente sim, não tem essa condição de carregar isso para sempre. Então, é o que eu tenho falado com Deus até o meu último dia de vida. Eu tenho o privilégio de poder carregar a glória do Senhor. E Tirza, vamos agora entrar aqui em uma nave e voltar anos atrás, a máquina do tempo. O começo da história da Tirza, da pequena Tirza. Fala pra gente como foi o seu início. Cara, eu vim de uma família evangélica, uma família cristã, né? Meus avós, meus pais. E eu cresci vivendo isso tudo. Meu pai era músico, ele tocava bateria e cantava muito bem, era primeiro tenor. E minha mãe também é uma grande mulher de fé, sempre ali em oração. E eu vim desse berço. Quando minha mãe estava grávida de mim, a primeira filha, ela recebeu muitas profecias. E pessoas chegavam até ela e falavam, olha, essa menina que está no seu ventre, Deus vai usar muito ela na área da música. Uau. E minha mãe dizia que eu ficava quietinha na barriga, ela ficava preocupada, meu Deus, ela não está mexendo. Aí ela botava música, som, eu começava a Aí você mexer desesperadamente. Uau. Então ali Deus já foi mostrando, não é, o propósito dele. E comecei a cantar com 2 aninhos na minha igreja, com meu 2 pai. aninhos? 2 aninhos, gente. Eu só tinha cabelo e bochecha, a bochecha. E o cabelão enorme. E eu cantava com meu pai, mas nunca sonhei em ser cantora, né? Os anos foram passando. Entre 9 a 10 anos eu me tornei líder de célula infantil. E na comunidade onde eu morava, muitas das crianças que iam para essas células eram filhos de traficantes, crianças que tinham já uma situação difícil em casa, situação de violência doméstica. E essas crianças iam até a minha casa para serem ministradas. Então, eu sempre entendi a responsabilidade de você carregar algo que não é seu. E é uma responsabilidade, né? E graças a Deus, meus pais sempre estavam lá me apoiando. Eu não fazia uma célula sem que ou meu pai ou minha mãe estivessem presentes. Eles sempre me cobrindo em oração. E fiz faculdade de música, suando, pelejando, porque eu não queria. Eu tentei, antes de fazer a faculdade de música, tentei psicologia, tentei arquitetura, tentei fonoaudiologia, que são áreas que eu gosto também. Mas ali Deus falava comigo, não vou deixar, você vai fazer música. E eu entrava em guerra com Deus, eu falava, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não queria. Porque a minha oração com o Senhor era assim, Deus, pelo amor de Deus, como que eu vou ganhar dinheiro? Com música. Com música. O que a gente faz faculdade pensando na vida profissional? Sim. E na época não... Não, eu não tinha essa visão de como me sustentar através da música. E nós, cristãos, a gente entende que hoje o caminho da música ele é muito mais aberto para você ganhar dinheiro na área secular. E eu não queria isso. E eu falava com Deus, Senhor, vou morar debaixo da ponte. Vou morar debaixo da ponte. Porque como que eu vou ganhar dinheiro? E Deus foi fazendo, Deus foi abrindo as portas. Eu comecei dando aula de música em escola de ensino fundamental. A pró de música, a tia da música, e depois Deus me colocou para ser ministra de louvor, e ali eu comecei a entender muito mais forte o meu propósito, né? Graças a Deus eu tinha minha família comigo, que sempre me apoiou. Sempre te apoiou? Sempre, meu pai sempre sonhava em eu seguir a carreira musical. Ah, ele já teve algum flerte com a música? Sim, meu pai, ele era baterista na igreja, ele cantava também. Meu pai tinha um primeiro tenor incrível. Eu lembro de um grupo que meu pai tinha, que era o grupo Querigma. Eles cantavam, era um grupo masculino que cantava a capela. E meu pai fazia a voz mais aguda, masculina. E eu ficava assim, eu era fã demais de meu pai. Aí você via, né, tanto no seu pai, a continuidade em você, né? Eu vou dar continuidade no sonho do meu pai. Não foi bem assim. Ah, não?
fui entendendo Na verdade, depois. você não, nem queria. Não, eu não queria. Eu tinha medo de uma coisa, do mercado. Eu tinha medo do mercado. Dos bastidores, a gente sabe que nem tudo são flores. Então, meu pai, ele sempre sonhou e sempre me preparou nisso. E pouco antes de meu pai partir, ele meio que passou o bastão para hoje o meu esposo, Landson. Landson abraçou isso com todas as forças e Deus colocou um marido na minha vida que foi e tem sido muito usado por Deus para que Deus pudesse soprar, tirar o medo do meu coração, para me preparar, para preparar a equipe. E, enfim, ele tem sido realmente bênção de Deus na minha vida. Esse ponto que você trouxe, Tirza, eu achei assim muito, muito especial, né? Porque quando você cita assim, graças a Deus eu tive o meu marido que ele me auxiliou. O quanto essa escolha, ela foi importante para você, né? Da pessoa que você escolheu para estar ao seu lado, para apoiar os seus sonhos, para vestir a camisa. O quanto ela foi importante para você e o quanto ela é importante para quem tem um sonho e não quer entregar esse sonho na mão de uma pessoa que não acredite e não lute junto para viver. Com certeza, a gente precisa pedir discernimento a Deus para fazer tudo na nossa vida, não é? Eu vou falar a verdade, eu não creio que Deus fale assim, eis que fulano é o seu cônjuge para sempre na sua vida. Ah, opa, legal, peraí. Talvez então, uma polêmica. Legal. Ou seja, você não acredita que Deus, ele escolhe uma pessoa para outra? Deus, ele pode fazer todas as coisas. Sim. Deus, ele é onipotente, ele tem as suas diversas formas de fazer. Mas se eu atribuir sempre a Deus escolhas que precisam ser minhas, eu vou estar, talvez, culpando Deus por uma frustração que eu possa ter na frente, entendeu? Então, qual é o sentido? É você gostar de alguém, orar, Senhor, vou casar, que o Senhor abençoe. Também não é por aí. Você precisa unir os propósitos, sabe? Uma coisa que eu sempre falei, sempre vou falar, meninas... Mulheres, meninas, observem como a pessoa que você gosta trata a família. Observe como ele trata a mãe. Se ele tiver irmã, observe como ele trata a irmã. Porque isso vai mostrar como ele vai tratar você. Então, são coisas que você precisa observar. Entendeu? Como que é a vida, a caminhada dele com Cristo. Como que é a caminhada dele profissionalmente. Se ele... dá duro no trabalho, se ele entende que é através do sol do rosto que vem o pão. Então, tudo isso envolve, e você precisa observar tudo isso, porque hoje o que a gente vê, inclusive, são pessoas fazendo oração contra. Sim, tem lá já um casal já formado e a outra pessoa, não, porque, Senhor, eu profetizo, eu decreto e fulano vai ser meu. Gente, não é assim. Entende? Deus abençoa, abençoa. Deus pode ali, ó filho, observe fulana, ó fulano, observe ciclano, entende? Mas o poder da escolha está com a gente. E Deus respeita isso. Eu achei isso fantástico, porque eu também penso que quando você associa a Deus uma escolha sua, né, nesse contexto de relacionamento, você dizer assim, porque tem pessoa que fala, né, não, essa pessoa aqui, ó, Deus escolheu e colocou, e falou, é essa, casa. Só que levando em consideração que todo ser humano é falho, e no dia que essa pessoa falhar, a culpa vai ser de quem? Isso. Ah, não, e aí? Foi Deus, foi o senhor. Adão fez isso, né? Falou, a mulher que o senhor me deu foi a responsável. Então, essa escolha ela é importante porque se você tivesse escolhido errado, talvez a sua carreira hoje não estaria tão desenvolvida. Talvez sim. Teria uma certa dificuldade. Sim, sim. Ele, meu esposo, ele já trabalhou com um coral, black music, então ele já trabalhou com assessoria, ele já, entendeu? Ele já conhecia um pouco mais do que eu, muito mais do que eu, a questão dos bastidores, do mercado. Ele estudou para isso, ele é gestor artístico. Então, unir os propósitos, né? Sim, então beleza, nós temos a pequena Tirza, essa pequena Tirza, ela com 2 anos começa a cantar, começa, né, você já ia em outras igrejas ou você começou a cantar na igreja local? Na minha igreja. 2 aninhos? Isso, que é a mesma igreja que eu frequento até hoje. E como foi esse desenvolvimento até a sua adolescência?
Meu desenvolvimento foi um desenvolvimento dentro da igreja. Legal. E aqui eu quero pontuar algo. Nem sempre filho de crente é crente, Uau. tá? Vai depender muito das suas escolhas e de quem você reconhece quem você é. Então, os meus pais, graças a Deus, eles sempre me fizeram entender quem eu sou, o que eu sou. Então, quando eu estava na minha roda de amigos na escola, por mais que eles bebessem, porque assim, na escola não bebe, mas no caminho entre a escola e o ponto de ônibus, ou entre a escola e a casa, que você não costuma ir sozinho para casa, sempre alguém tira alguma coisa da bolsa, da mochila, e aí você fala, caramba, que meio é esse que eu tô andando? Ou você sai, ou você se torna referência. Então, o que é que acontecia comigo? Eu lembro que eu andava com alguns meninos, e o que é que acontecia? Eles vinham para mim várias vezes chorando. Amiga, por favor, e por mim. Aí, de vez em quando, eu levava óleo ungido, né? Botava, Senhor, ora, abençoa. Amiga, porque fulano, eu gosto tanto dela, não sei o quê. Aí vai eu dar dicas, aconselhamento amoroso sem nunca ter namorado. Então, essa era a Tirza, sabe? Eu sempre fui muito parceira, muito amiga, eu ajudava muito os meus colegas na escola, também era muito ajudada, mas assim, eu sempre fui referência, eu sempre disse quem eu era e eu sempre tive a minha postura, sabe? Isso talvez tenha facilitado um pouco o lado, mas a gente precisa realmente saber quem a gente é. Foi aí que a gente pode dizer assim, que foi justamente nesse ponto, na sua adolescência ou pré-adolescência, que você descobriu o seu propósito. Você descobriu que de fato você nasceu para fazer e quem você nasceu para ser. Sim, descobri. Só que aceitar foi diferente. Descobrir o seu propósito e aceitar são duas coisas diferentes. E qual é a importância de descobrir e aceitar? A partir do momento que você aceita, você está vivendo os sonhos de Deus. E nem sempre os sonhos de Deus vai trazer conforto para a sua vida do início ao fim. Nem sempre nos sonhos de Deus tem lá sucesso financeiro ou projeção. Lógico que Deus cuida de tudo, né? O salmista já vai dizer, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida daquele quem ele chama. Mas às vezes a gente tem uma projeção, não é? Quantos empresários Deus fez com que deixasse de ser empresário para seguir numa área eclesiástica e Deus mantém, Deus sustenta, sabe? Nem sempre o que Deus quer é o que a gente quer. Nem sempre o que Deus quer é o que a gente quer. Isso. Uau. E foi isso comigo. Deus queria algo que eu ficava, oh Deus, mas talvez não. Mas eu entendi e foi um processo até eu aceitar. Eu nunca gostei dessa questão da visibilidade, Eu lembro que uma vez, antigamente tinha as câmeras Kodak, não é? Kodak, lembra? Aquele flash. Filme, né? Isso, aqueles flashes fortes que o flash fotografava até sua sombra. E aí eu ministrando uma vez, cantando uma música no ofertório. E aí eu lembro que tinha alguns irmãos com a câmera, e eles começaram a tirar foto. Uma menina, uma criança cantando ali, afinadinho, que lindo. E aquilo começou a me incomodar. Sim. E eu lembro que eu comecei a errar um pouquinho a letra da música. E aí quando cheguei em casa, eu falei com meu pai sobre isso. Meu pai me perguntou, por que você estava errando a letra? E aí eu comentei com ele sobre os flashes, e aí ele falou pra mim, quando você estiver cantando, põe a mão assim pra cima em adoração ao Senhor e tenta olhar bem aqui assim, nessa direção, lá no teto, e foca ali. Não foque nos flashes não, porque sempre vão ter. Seu pai te passou a técnica aqui. Isso, a técnica, para eu não focar ali, porque sempre, né, foi o que ele falou, sempre vai ter, as câmeras sempre vão existir. Mas o que não pode é eu me desviar por conta dos flashes, né, desviar minha atenção. E eu trago isso até hoje. Realmente, em alguns momentos, ainda me incomoda. Sim. Mas eu foco aqui,
Sim. Esse detalhe, ele parece ser um detalhe pequeno, mas ele traz um valor muito importante, né? Que é Sim. justamente a questão de... Ou a gente pode dizer que é uma questão de não também se preocupar muito com a visibilidade, não se preocupar muito em ser vista, ser aplaudida, ser amada pelas pessoas, mas cumprir o seu propósito. Você acredita que a sua essência, ela é completa e ela é carregada desse sentimento? De, cara, eu não posso ser uma pessoa que quer o flash, quer as câmeras, quer o palco. Eu sou uma adoradora. A minha essência, ela é moldada todos os dias. Porque todo dia é uma experiência, todo dia é uma situação diferente que vai ali provar o meu caráter. Então, através das minhas escolhas, o meu caráter é moldado. E isso é diariamente. Eu não posso dizer que eu estou completa, não. Mas é algo que está no meu coração e eu insisto em buscar sempre. Porque eu entendo que o foco é para ele, sabe? A gente, como pessoas da música, a gente precisa entender que a música também é um entretenimento. E o fato da música ser um entretenimento, existirão pessoas que vão gostar do seu som e da sua música ao ponto de ter você como inspiração. Sim. E aí entra naquele conflito. Ser inspiração para outras pessoas também é uma responsabilidade. Sim. Então, como que eu posso ser inspiração, sendo que eu entendo o meu propósito, sendo que eu sei que eu, além de ser uma cantora, eu também estou, através do meu canto, me conectando com pessoas. O que é que eu estou levando para essas pessoas? Será que eu estou cheia o suficiente para conseguir derramar? Uau. Então, é algo que a gente precisa pensar todos os dias. É uma busca incessante, né? Todos os dias sem parar. Sim. E aí nós temos, então, o milagre, né? Pra quem não sabe, você é o milagre. Sim. Como a gente pode agregar isso, entregar isso a outra pessoa a não ser Deus? Uma pessoa que teve câncer no ovário, ser mãe de 2 lindos filhos. Fala pra gente sobre esse momento que você viveu na sua vida desse câncer. Como a gente fala que foi barril. Barril. Foi barril. Foi barril. Eu recebi esse diagnóstico médico e essa notícia quando meu pai tinha falecido, né? Tinha 5 meses que meu pai havia falecido de câncer. Câncer na bexiga já em metástase. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, no mesmo momento me veio a situação de meu pai. E eu falei, meu Deus, vai acontecer de novo na família. Minha mãe estava com as emoções desestabilizadas, as minhas irmãs também, que eu tenho mais 2 irmãs que são mais novas do que eu, a Akisa e Milka. E eu estava ali tentando administrar toda aquela situação como filha mais velha, sendo suporte para as minhas irmãs e suporte para minha mãe. Né? Minha mãe com 26 anos de casada, com o mesmo marido, então sempre foi referência para a gente. Sim. E receber essa notícia, minha primeira reação foi: não posso compartilhar agora com a minha família. Porque na minha cabeça era como se eu tivesse acabado de enterrar todo mundo. Então eu compartilhei com o Landson. Ali a gente começou um processo de entrega a Deus e busca. Fui fazer uns exames que a médica tinha pedido, exame de sangue, exame de CA, exames de imagem. Eu não tinha plano de saúde na época, era tudo pelo SUS, então foi muito difícil. Eu estava desempregada na época, então buscar o dinheiro para fazer isso tudo. E aí, aos poucos, Deus foi fazendo milagre, consegui um plano de saúde, e consegui um plano de saúde já sem carência. Então, muitos exames eu consegui fazer através do plano. Até que nós fomos indicados para ir a um médico chamado Dr. Hugo Maia Filho, aqui em Salvador, conceituadíssimo, o Dr. Hugo Maia, e quem indicou foi uma família que eu amo demais, Júnior, Martinha, a família Nunes, não é? Pedro, Davi, Dona Tetê, em memória. A gente pôde compartilhar com eles, né? Eles nos indicaram o Dr. Hugo Maia, a gente foi até lá, e o doutor pegou os exames, olhou, pediu para eu repetir alguns exames, porque principalmente o de CA ainda não tinha chegado, que eu tinha feito pelo SUS, demorava um pouco mais para chegar. Ele falou, faça em tal clínica, porque aqui você vai receber em 4 ou 5 dias.
E aí eu fiz, levei, só que nesse meio tempo, o exame antigo que eu tinha feito pelo SUS chegou. E eu fiz com uma amiga minha, Ítala também, um beijo para você. Ela pegou o resultado, ela trabalhava nesse setor, então ela imprimiu e ela acabou vendo, né, o resultado. Quando ela viu que tinha dado positivo, na mesma hora ela acionou a mãe dela, que é minha avó do coração, Dona Celina, que acionou mais umas 2 ou 3 irmãs da intercessão da igreja. E ali, sem eu saber, sem minha mãe saber, começaram um processo de intercessão em favor da minha vida. E eu comecei a sentir, de fato, a manifestação do poder de Deus. Porque o primeiro resultado tinha dado positivo, mas o segundo já tinha dado negativo. E aí o médico ficou assim, Em dúvida. Em dúvida, e aí todo mês eu tinha que fazer, praticamente todos os meses eu tinha que fazer os exames, e ali eu comecei a fazer um acompanhamento, comecei a fazer um tratamento com medicamentos em uma farmácia de manipulação. Eu também não tinha dinheiro, e Deus levantou também a família Nunes para nos abençoar em relação a isso. Então, sabe, pessoas que fazem parte da sua história, fazem parte do seu testemunho, e eu gosto de honrar, eu gosto de citar, eu gosto de mencionar, porque fizeram parte desse processo de quem eu sou hoje. Sim. E eu lembro que eu fiz a cirurgia no final de 2017, e aí o doutor falou, caso você queira engravidar lá para 2020, a gente já começa agora um outro tratamento, que é para o seu útero. Eu já passo a outra medicação, mas vamos fazer assim. Você fez a cirurgia agora, daqui a 4 meses a gente faz a revisão. E depois da revisão, 4 meses a gente já começa o segundo tratamento. Fiz a primeira revisão, 4 meses, estava tudo certinho. Pós-cirúrgico estava tudo certo. 4 meses depois eu já iria começar o outro tratamento. Foi quando teve aquela paralisação dos caminhoneiros no Brasil, parou o Brasil, lembra? Pronto. Lembro. No primeiro dia da paralisação, eu já estava sentindo umas coisinhas, falei com o Landson, amor, por favor, vá na farmácia, compra um teste de gravidez. Ele, oxe, como assim? Eu falei, é assim sim, compra ali. E aí ele comprou, fiz o teste, deu positivo. E como foi esse momento que você recebe um teste positivo, você estava grávida? Foi muito louco, porque assim, foi algo que eu sempre muito quis. Deus. Mas eu estava ouvindo durante todo esse tempo que não podia, que tinha o impedimento, que tinha o decreto de morte, que era o câncer. E aí eu lembro que eu olhei, eu ficava olhando para ele, nós dois dando risada, ele, amor, e agora? Eu falei, e agora? E eu ria, e o coração se alegrava. Eu liguei pro doutor, eu lembro que ele falou que estava em Barcelona fazendo uma palestra, mas na segunda-feira ele estaria, isso foi numa sexta, não foi, amor? E na segunda-feira ele estaria no Brasil novamente na clínica e pediu para eu ir lá. Só que eu ainda falei, mas está tendo a greve aqui, não sei se vai funcionar as coisas. Ele, não, vá que eu estarei lá. Quando cheguei, mostrei o beta para ele positivo, e ele ficou feliz. Ele, olha, em mais de 35 anos, só nessa trabalhando com situações assim, eu nunca vi um caso como o seu. Tanto que ele pedia... De fato, foi um milagre. Até ele entendeu que foi um milagre. Ele pedia todos os exames que eu fazia, ele pedia para eu chegar lá com uma xerox. Quando eu não conseguia tirar xerox antes, eu pedia para a secretária dele na recepção, ela tirava a xerox, mas eu tinha que entregar para ele, porque ele pediu para ele poder estudar o meu caso. E aí, quando eu falei para ele, ele também ficou muito feliz. E seguimos a jornada do primeiro filho, né? Foi tudo novo, foi tudo lindo. Lógico, vários medos, vários desafios. Minha primeira vez passando por isso, depois de uma luta na saúde. E Deus honrou. E quando, auge da pandemia, 2020, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. No auge da pandemia? Isso, máscara, álcool em gel, isolamento, e aquelas coisas. Como foi que você recebeu o diagnóstico? Não, você fez o resultado e deu positivo. A segunda gravidez, no meio de uma pandemia. Cara, foi muito louco porque assim, minha mãe, ela tem 3 filhas, eu sou a mais velha. E a diferença de uma filha para outra é sempre de 5 anos. Então, desde criança, eu sempre falava, eu quero ter 2 filhos
porque eu ajudei no processo das minhas irmãs também. Então, eu falei, não quero ter menina, não. Quero ter 2 meninos e eu quero ter com idade próxima, de até 3 anos de diferença. Esse negócio de 5 não dá certo, porque eu de 5 ajudo o que tá nascendo, quando vira 10, ajudo o de 5 que tá ajudando o outro que tá nascendo, e que aí fica aquela loucura. E aí, concretizou. Quando eu comecei a sentir os sintomas novamente, eu lembro que eu estava com minha prima, e a gente estava na igreja, eu sentei, a gente passou o som, eu sentei, eu falei com ela, eu acho que eu tô grávida. Minha prima, você é louca? E você fala assim com essa naturalidade, você já fez o teste? Eu falei, ainda não. Por que você não compra, menina? Eu falei, se eu comprar e se eu não comprar, se eu estiver grávida, eu não vou estar grávida? Ela, você é maluca. Ela começou a ficar nervosa por mim. E eu aqui na minha, tranquila, já sabendo, né? Porque os sintomas, os mesmos sintomas que eu tive e tal. Só que veio um agravante. Poucos dias antes de descobrir a gravidez, meu esposo tinha sido demitido, né? A pandemia demitiu muita gente. E ali eu comecei um processo de crise de ansiedade. Eu lembro que várias vezes eu me pegava tremendo, chorando. Aí meu esposo conseguia um estágio e ele passava o dia, ele se formou em engenharia civil. Então ele passava o dia em construção, em obras. E eu em casa, com os meus filhos, morando um pouco distante da minha mãe e das minhas irmãs. E tinha muitas crises. Eu chorava, eu tremia, eu com um recém-nascido no colo, né? Na verdade, gestante eu já tinha isso. O meu primeiro filho estava com 2 anos e foi muito difícil administrar e fazer o meu corpo entender o processo que estava acontecendo ali. E aí o segundo filho nasceu, foi uma bênção, Cauã Luca, meu amorzinho, aquele chamego. Mas as crises não cessaram. E eu lembro que teve uma vez que eu estava, acho que tinha uma semana mais ou menos, que eu tinha tido, eu estava com ele no colo, ele adormeceu, eu consegui fazer o meu mais velho dormir também. E ali eu comecei uma crise. E eu tremia, botei Cauãzinho no berço e ajoelhei no chão da sala. E ali eu comecei a falar com Deus, chorando, falta de ar, tremendo. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, mostra para mim que o Senhor é soberano. Faz o meu corpo entender aqui que o Senhor é muito maior do que isso. E ali, sabe, Yang, eu rasguei o meu coração diante do Senhor. Não teve outra palavra. Eu lembro como a Bíblia relata Ana, quando estava na porta ali do templo, ajoelhada, e o sacerdote, o juiz, né, ele chegou para ela, mulher, o que é que você está fazendo? Você está bêbada? O que é que está acontecendo aqui? Vai para sua casa. Ela falou, não, só sou uma mulher amargurada. Então, nesses momentos de você rasgar o coração diante do Senhor, você está sendo você, de alma aberta, de alma nua. E quando Jesus cita, né, haverá um tempo em que me adorarão em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Está falando dessa alma aberta para o Senhor. Então, ali é você reconhecer que você não é nada, que você não pode nada, e você reconhecer e clamar pela grandeza do Senhor. E eu fiz aquilo ali, eu pedi para Deus mostrar, fazer o meu corpo entender que Ele era maior. E naquele mesmo momento, a sala foi tomada por um ambiente de adoração. Eu tô falando, chega, eu tô me arrepiando aqui, porque toda vez eu me lembro. E eu comecei a chorar muito. Eu sentia Jesus do meu lado. Eu não sei explicar, mas sabe quando você tá de olho fechado, você sente que uma pessoa chegou perto de você, você abre o olho, de fato tem uma pessoa perto de você. Só que com o olho aberto, sabe? Não tinha ninguém de olho aberto, mas eu sentia Jesus ali do meu lado. E eu ajoelhada, eu chorando, e Jesus começou a soprar no meu ouvido. Sobre terra e céus não há outro, Criador de tudo, não há outro. Eu te amo muito mais do que você pode imaginar. E ali, junto com melodia, começou a nascer a canção Não Há Outro. E eu lembro que eu chorando, eu consegui pegar o celular e gravar, chorando essa canção. E como é essa canção? Melodia. Canta um pouco pra gente. Sobre terra e céus não há outro, Criador de tudo não há outro, que
que me ame muito, muito mais do que eu possa pensar. Não há outro, não, não há. O refrão diz assim: Uau. aleluia, glória e aleluia, aquele que é digno, aquele que venceu. Aleluia, glória e aleluia, eu te louvo pra sempre, Jesus o Rei. Uau! Faz igual, Diego. Tenta aí. E aí, foi então aí que nasceu a canção. Nasceu essa canção, Não Há Outro, e que tempos depois eu tive o prazer de gravar essa música. Nós fizemos o áudio dessa música, lançamos nas plataformas digitais, e depois a gente gravou a versão ao vivo. A gente fez um evento chamado Não Há Outro Experience, e foram muitas pessoas. Sabe quando você desacredita de você? Sim. Você fala, eu vou fazer, mas Não será? sei se vai, sim. E aí, quando eu cheguei, que eu vi aquele pessoal ali, aquelas pessoas ali sedentas em adoração, e quando a gente começou o momento de adoração, foi muito forte o que Deus fez ali. E a gente conseguiu captar exatamente o que Deus fez através dessa música. Sim. E se você vê lá no YouTube, quando tá chegando o finalzinho da música, que era pra música acabar, a música não acaba, porque as pessoas começaram a cantar o refrão, e foram cantando, e as pessoas não queriam mais parar de cantar, e eu ajoelhei chorando muito, e cantando, e foi um mover de Deus, assim, muito lindo. E por onde eu vou, que eu conto testemunho, que eu canto essa canção, pessoas são tocadas. Eu já recebi testemunho, Yang, no Instagram, de mulheres que já foram tocadas no seu Uau! ventre e receberam a promessa da herança, né? Receberam filhos. Eu já recebi testemunhos de pessoas que foram curadas de crise de ansiedade, curadas de depressão. Eu lembro que fizemos um evento em Salvador, em 2023, no Jardim de Alá? Onde foi ali? No Parque dos Ventos. Parque dos Ventos. Parque dos Ventos, em Salvador. E eu pude contar o testemunho, porque todo lugar que eu vou, eu carrego isso, né? E depois eu recebi muitas mensagens no meu Instagram. E muitas mensagens de pessoas que moravam próximo. E teve uma mensagem que eu recebi de uma mulher falando que estava, exatamente quando eu estava ministrando, ela estava tendo uma crise de ansiedade. E quando ela ouviu a ministração, ouviu o testemunho e ouviu essa canção, na mesma hora ela sentiu paz, ela não sentiu mais as crises. E eu dou glórias a Deus, porque ver o fruto do penoso trabalho de Jesus sendo concretizado na minha vida, gente, é uma honra. Uau! Cara, que incrível. Você de fato mostra que não é só sobre cantar. Não, né? nunca foi. A pessoa que ela achar assim, que é apenas construir, planejar a estratégia de carreira, um plano de carreira, começar a cantar aqui, não é. Cantar, de fato, é muito sobre vivência, né? Sim. É muito sobre o que você vive, o que você viveu. A adoração, ela mexe com a sua essência, né? Mexe. Eu posso estar diante de um culto de aniversário com 3 pessoas. Meu Deus. Ou diante de um público num show com 20 mil, 30 mil pessoas. No momento que eu fecho os olhos em adoração, eu estou me conectando com o Pai. Uau. E quem entende isso, o público que está ali entende isso, vai no mesmo caminho que eu para acessar o trono da graça. Vai sentir a mesma... Isso. a mesma... E qual foi a sua... Vamos falar agora, a gente já sabe que você teve o câncer, venceu, graças a Deus, né? Deus, ele te curou, Deus, ele te restaurou, te deu, né, a família, te deu os filhos. Mas quais foram as maiores dificuldades que você lembra que você passou, assim, no início? Você já chegou a ser, por exemplo, rejeitada? Já. E como foi? Barril? Foi barril. Tem sido, né? Porque a luta é constante. E eu lembro que uma das dificuldades
Não a que mais pesou, mas uma que mexeu muito com a gente foi a situação financeira. Minha mãe, a grande mulher de fé que eu tenho como referência até hoje, mulher de oração, mulher de joelho no chão, ela entendeu um recado que Deus tinha passado para ela e ela decidiu morar com a gente. Então, minha mãe abriu mão e eu quero falar isso honrando a vida de minha mãe. Eu não posso chorar, não. Não, pode, fica à vontade. Mas minha mãe abriu mão até de trabalhar para estar com a gente. E a partir do momento que minha mãe veio morar com a gente, que ela começou a cuidar dos nossos filhos, Deus começou a soprar de uma forma assim incrível. A minha preocupação era onde eu vou deixar meus filhos. E tendo minha mãe, Deus começou a soprar, a gente começou a ir em vários lugares. E só que nesse tempo, meu esposo ainda estava desempregado, aconteceram algumas coisas, ele também não estava mais conseguindo o estágio. E só eu recebendo salário para sustentar uma casa, com 2 filhos. E início de ministério. Foi muito desafiador. Muito desafiador. E a gente sabe que não dá para repetir roupa. Sim. Então, meu Deus, como é que a gente faz com a roupa? Então, tem o básico. Tem 2 calças pretas, 2 camisas pretas, vai trocando as partes de cima, vai botando umas camisas e Deus foi dando oportunidades pra gente e Deus foi abrindo as portas. Eu lembro que tinham lugares que a gente ia ministrar assim, de coração. E a banda também, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas ao nosso lado que entenderam e abraçaram isso. De tocar numa igreja, igrejas, né? Mas uma específica a gente foi ministrar, tinham 3 carros. Um que morava no subúrbio, o outro morava mais no centro, a gente morando mais um pouco ali próximo da orla. E a gente indo ministrar nessa igreja, quando terminou o culto, o pastor deu um envelope, assim, não. O pastor, ele tinha saído e deixou para um irmão dar um envelope para mim. Sim. E eu não abri o envelope na hora. E eu lembro que quando eu saí, que eu cheguei no carro, que eu abri, tinha R$25. Nossa. E aí, o meu baixista, Bruno, até hoje, nosso amigo do coração, uma pessoa que Deus tem levantado para estar com a gente, também é filmmaker, assim, da melhor qualidade. Ele, amiga, dê para fulano, porque vai pegar uma estrada maior, pelo menos já ajuda na gasolina. Pode deixar o meu tranquilo. E a gente já passou por situações assim. Então, tem essa questão financeira que é muito difícil você produzir, você ter um certo valor para poder sustentar as suas produções. Então, tudo isso é difícil. Mas tem uma outra situação também que é difícil, o sistema. E aqui eu quero deixar bem claro. Todo lugar que envolve dinheiro é um mercado. A gente, como pessoas da música, a gente entende que existe um mercado. Quando existem pessoas que compram e pessoas que vendem, é um mercado. Seja um boné, seja uma música, o que for, é um mercado. Mas eu, como adoradora, dentro do mercado, a gente precisa ter uma outra postura. Só que o mercado, ele é muito barril. Barril de novo. O mercado é muito difícil. Talvez eu seja um pouco polêmica, não quero citar nomes. Mas já chegou aos meus ouvidos, inclusive de pastores, que pessoas influentes estavam me tirando de eventos e de cultos. O motivo eu não sei, também não quero saber. Mas existe essa guerra, sabe? Existem panelinhas formadas, existe interesse financeiro, existe muita coisa. Existe muita coisa, o mercado não é fácil. Mas eu e Lantz, a gente sempre tem uma conversa, a gente não quer se contaminar. E a gente não quer se envolver. As pessoas que a gente faz aliança vai mostrar quem nós somos.
Então, a gente demora para fazer aliança, mas quando a gente faz aliança, quando a gente assina alguma coisa, é direcionamento de Deus. Então, a gente já deixou de assinar contratos, a gente já deixou de fazer alianças, porque a gente não sentiu paz no coração e porque a gente via explicitamente que não é um caráter que combina com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente vive. E por isso a gente perdeu muita coisa. O mercado não é rejeitou fácil. muita coisa. Rejeitei muita coisa. Você, na sua visão, você entende que você ganhou também? Com certeza. Com certeza. Tem uma música que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. É você não se envolver com o sistema do mundo. É você não se envolver com o sistema do mundo. Lá em Romanos 12, 2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos colocou em lugares que eram impossíveis de estar. Em igrejas que eram impossíveis de estar, em convenções que eram impossíveis de estar. E nós estivemos, nós temos ido a vários estados. O próprio Canta Comigo, disseram que era impossível. E eu fui ao top 3. Cara, se você não entender que é Deus que está fazendo, eu não sei mais o que dizer. E como você orientaria, por exemplo, um cantor ou uma cantora quanto a essa questão? Gente que recebe muita mensagem de impossibilidade. Ah, não dá, ali é muito pra você. Ah, ali não dá pra você... Não sonhe alto, você não vai conseguir realizar. O quanto a sua vida ela é um exemplo de que sonhar, acreditar realmente dá certo. Hoje, Yang, a gente fala muito sobre seguir os nossos sonhos, viver os nossos sonhos, mas eu quero falar algo muito mais além. É você viver os sonhos de Deus. Nem sempre os sonhos de Deus vão ser os seus sonhos, mas viver os sonhos de Deus vale a pena, porque à medida que você vive os sonhos de Deus, não é só o seu físico, não é só o seu financeiro, não é só a sua família que é beneficiado. Muito mais do que isso, é a paz interior, é o sentimento de dever cumprido. Não tem nada melhor do que você ser útil, você se sentir útil. É dizer, eu estou sendo útil no reino de Deus. Isso paga qualquer cachê. Uau! E é mais do que cantar em qualquer evento. Mais do que cantar em qualquer evento. É você saber que você é útil. Então, viva os sonhos de Deus. Aí existe também um período de saber, Senhor, quais são os seus sonhos? Será que os meus sonhos estão acima dos sonhos de Deus? Eu não queria viver, não. Eu tinha medo do mercado. Eu tinha medo de como que eu ia sobreviver vivendo da música. Mas o Senhor, em momento nenhum, me desamparou. Mesmo no momento que só eu estava trabalhando, sustentando a minha casa. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dificuldade na saúde, Deus não me abandonou. Quando eu estava fazendo o tratamento, né, lá no período que eu recebi a notícia do câncer, o medicamento era em torno de R$ 1.800, eu tinha que comprar mês sim, mês não. E até nisso o Senhor levantou uma família para pagar o medicamento até o final do tratamento. Então, assim, Deus não desampara. Vale a pena você seguir o propósito do Senhor, vale a pena viver o que Ele escreveu. E eu acho que hoje tem muita gente confusa, muita gente perde a paz, muita gente entra em crise, entra em paranoia, não consegue mais dormir porque não se sente útil. E por quê? Porque está correndo de viver os sonhos de Deus. E não é assim, gente. Eu sei que de vez em quando você vai sentir uma dorzinha, um aperto, mas não tem nada melhor do que você se sentir útil na presença do Senhor. Canta Comigo. Como foi essa experiência? O Canta Comigo, para quem não sabe, é um super programa da Rede Record de televisão que a Tirza foi top 3 no Canta Comigo. A cantora que muita gente, né, achava que, não, pô, não sonha alto, não vai. Top 3 no Canta Comigo. Como foi essa experiência? Cara, é muito louco. É um outro mundo, né? Você entra lá, todas as equipes, a equipe de produção, a equipe de make, a equipe de cabelo, os preparadores vocais, o apresentador, tudo. Gente, é muita gente cuidando de um programa. Aquilo ali já me deixou, uau, que mundo é esse que eu não conhecia?
Um amigo mandou mensagem pra gente, ligou também. Ele falou, olha, vai abrir inscrição pro Canta Comigo. E seria muito bom se você pudesse participar. Envie seu vídeo, faça sua inscrição. E assim, eu por mim mesma, não iria. Meu esposo também, eu e meu esposo, nós somos muito parecidos, né? Eu não iria, mas porque uma pessoa... E a pessoa cobrou, né? E aí, fez? E aí? A gente, para não dizer, não quero não, a gente vai, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. E aí, fizemos o vídeo, fizemos a inscrição, mandamos. 15 dias depois, a produção manteve contato. E aí, eu comecei a passar por um processo seletivo. Processo seletivo, para ver, validar, né? Isso, eles pedem mais vídeos, depois eles fazem... uma chamada de vídeo, né? E ali eles fazem uma audição crua, né? Sem instrumento, sem playback, só analisando sua voz através do vídeo. E vários outros processos. Sim. Só que eu entendo quem eu sou, eu entendo quem eu estou representando. Yes. E eu tive o entendimento de que eu precisava consultar o meu líder, né, pedir a bênção. E eu e Landson, nós falamos com 4 pastores. Né, o meu pastor e outros 3 pastores amigos, que foram pessoas que também abriram as portas para a gente em alguns momentos, né? O pastor Erivaldo, pastor Rayan, querido amigo, pastor Ilquias. Nós conversamos com ele e o meu pastor Eber. Pastor Eber, isso. Conversamos, eles deram a bênção e falaram o seguinte, cuidado com o repertório. Sim. Né? O repertório vai dizer muita coisa. E montei um repertório, a produção, falei com o diretor, falei, eu posso mandar um repertório, assim, assim, assim. Se você não aprovar esse repertório, eu também não tenho problema. Eu agradeço muito o carinho de vocês e o cuidado até aqui, mas eu prefiro não participar. E ali ele falou, não, mande o repertório que a gente analisa. Mandei um repertório de músicas que eu cantaria. Então, qual foi a minha estratégia? Músicas de cantores seculares, mas músicas que foram feitas para Deus. E que a gente pode conhecer como músicas românticas, que a gente pode conhecer como música do segmento divas, né? Música de Whitney, música de Mariah. Então, eu fiz uma lista de músicas que eu cantaria lá e mandei. E como eles estudaram também as minhas redes sociais, a minha potência vocal, o que eu tenho de técnica vocal, eles disseram, dá para ela seguir nessa linha divas. Então, boa parte do repertório foi aprovada. E ali, é um repertório imenso que eles pedem. E ali a gente começou a trabalhar dentro dessa linha, né, de divas. E ali eu cantei a primeira vez, né, na fase classificatória, e eu tava muito ruim. E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Teve gente que ficou revoltado porque 2 jurados não levantaram. Gente, eu entendo completamente o que os jurados disseram, que faltou um punch na voz, porque eu tava assim, eu tava gripada. Pra vocês terem noção, eu fui na emergência antes, pedi, pelo amor de Deus, me dê uma injeção, porque eu nunca tive uma crise de gripe do jeito que eu tive. Tanto que eu viajei para São Paulo para fazer a gravação e meus filhos ficaram com febre em casa. Nossa. Porque pegaram a virose também. E cheguei lá ruim, eu tava tendo crise de tosse, assim, terrível. Eu tava 3 noites sem dormir, porque quando a gente deita para dormir, a tosse vem. E ali foi o máximo que eu consegui dar. Levantei 98 jurados. Empatei com... Sim. Mesmo gripada. Mesmo gripada. Empatei com Luana, uma querida também. Fizemos o desempate, depois cantei I Believe I Can Fly. E aí consegui passar para a semifinal. Na semifinal, dias depois, fui para cantar Amazing Grace. E ali a voz já estava um pouco melhor, mas também não estava 100%. Cantei Amazing Grace, levantei os 100 jurados. Eu fui a primeira a cantar, levantei os 100 logo. E fiquei no pódio até o final do programa.
E aí ninguém conseguiu me tirar do pódio, fui para a grande final. Na grande final eu Uau. cantei uma música, His Eyes on the Sparrow, que é uma música de musical. Eu também sou dessa área de teatro musical, né? Fiz curso, enfim, hoje aqui em Salvador tem uma grande escola que eu faço parte do quadro, né, de professores da escola. Não sei até quando, viu, Ju? Aí Mas eu amo vocês. Na final você... Na final eu cantei essa música. É uma música do musical Sister Act, né? É Mudança de Hábito. E foi a primeira música que eu cantei quando eu entrei na área do teatro musical, através de um professor, Thiago Ramos. Ele olhou pra mim e falou, eu era adolescente quando eu comecei a fazer curso de teatro musical, ele falou pra mim, ó, cante essa música. E eu lembro que eu cantei com minha prima e irmã, Elidiane. E é um dueto essa música, foi a primeira música que eu cantei em inglês na minha vida, morrendo de medo de cantar tudo errado. Cantei essa música e eu trouxe essa música para o programa. Então, toda essa emoção veio junto, toda essa história veio junto. O professor Thiago Ramos, ele faleceu tem pouco tempo, né, no período da pandemia. Então, toda essa emoção estava lá também, como se eu também estivesse homenageando ele ali. E ali eu cantei cantando, sem me preocupar diante de Deus, sem me preocupar em tirar 100. Eu estava vivendo aquele momento. E eu lembro que quando eu cantei o refrão, que diz assim, I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know he watches me. Engraçado é que ela cantando parece fazer fácil, né? Parece ser fácil. É só subiu a nota desse... Cara... E ela, tanto que no vídeo, eu, no final, assim, eu fecho os olhos, porque eu vi que nem todos os jurados tinham levantado, faltavam acho que 3 levantarem. E eu fechei o olho e eu cantei com tanta vontade aquela música. Depois que eu abri o olho, eles tinham zerado a plateia, a iluminação, e eu não sabia se os 100 tinham levantado. Aí depois aparece tudo dourado. Vá, 100! Eu digo, meu Deus, os 100 levantaram. Fiquei, e foi uma final, assim, histórica no programa, porque todas as 3 que estavam ali no pódio estavam com 100. Sim. E a quarta colega também, que estava com 100, não conseguiu ficar no pódio, porque eram 4 100, só podia 3. Sim. Então, eu fiquei ali, depois eu fui para a final, fui para a votação, para o top 3, e fiquei em 3º lugar. Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa. Não passaria novamente, porque não tenho mais condições cardíacas para essa situação. Mas foi muito enriquecedora. E algo interessante, Yang, é que quando eu abri os olhos, eu vi muitos jurados ali chorando. E não só na final, mas desde a minha primeira apresentação no programa, na segunda apresentação, na 3ª. E se você for ver, os comentários dos jurados não eram somente da minha voz, mas era mais ou menos assim... Que leveza que ela transmite, Uau. Que paz que ela transmite. Eu lembro de uma jurada, mãe musical. Ela falou, olha, você canta lindo, parece um CD, você falando, parece uma gravação. Mas o que eu quero dizer e falar aqui é que a sua humildade... uma paz que você transmite, sabe? A gente sente Deus você cantando. E, gente, que delícia ouvir isso. Que delícia saber que as pessoas estão entendendo aquilo que eu entendo, aquilo que eu estou vivendo, sabe? Não é só fazer por fazer, algo que vem daqui, não vem só daqui. E tinham vários jurados, né? Eu ouvi da Carla Cristina, minha conterrânea querida, do Robson Monteiro, de Tonzão, pessoas que estavam chorando, não lembro agora o nome de outros jurados, mas pessoas que me marcaram, né? Porque foram referência para mim também, quando eu era mais nova, cresci ouvindo e falando, né? Que sentiram a presença de Deus, Sim. chorando, falando que sentiram algo, que ficaram emocionados, que foram tocados. Então, isso para mim vale muito a pena.
Isso foi o que carimbou de fato, valeu a pena. Sim. Né? Não é nem o fato de você ter estado no top 3, mas sim o quanto você conseguiu alcançar as pessoas e transmitir a sua mensagem. Sim, tanto nos jurados quanto nos bastidores também, né? Sim. Nos bastidores, assim, gente muito querida, gente. Dá vontade de botar todo mundo dentro de uma sacolinha e trazer aqui para Salvador, viu? Mas assim, o tanto que eu fui querida por lá e o tanto que as pessoas ficaram à vontade comigo, né? E reconheceram isso, pra mim realmente é Deus purinho. O quanto gerou conexão, né? Sim. Mas o evento o top 3 também, ele te abriu portas interessantes? Quais foram os eventos grandes que você já cantou? Sim, hoje quando as pessoas falam Tirza Almeida, é como se tivesse um sobrenome, né? Tirza Almeida, top 3, canta comigo. Então, pessoas que já queriam fazer convite, depois disso, o convite é confirmado, vem com a sede maior de fechar a agenda. Uhum. Nós já fomos para outros lugares, para outros estados, e também foi fruto disso, e realmente Deus tem aberto as portas. Tirza, se hoje fosse o último dia da sua vida e você pudesse deixar uma mensagem que ela fosse ser vista por todas as pessoas no mundo, levando em consideração que essa mensagem ela seria a última mensagem da Tirza, a última imagem que as pessoas veriam da Tirza, a última vez que as pessoas ouviriam a Tirza falando, qual seria essa mensagem? Vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Deus é bom. Não importa o que te disseram, não importa situações que você viveu que talvez tenha te causado ferida, dor, mágoa. Quantas pessoas estão me assistindo aqui que foram feridas dentro da instituição igreja? Mas entenda uma coisa, independente do tamanho da sua ferida, há um Deus que faz jorrar águas purificadoras. E Ele é que sara. E vale a pena servir a Deus, porque Ele é exatamente tudo o que você precisa. Ele é o que nos completa. Essa foi a Tirza Almeida aqui no Youngcast. Tirza, eu quero agora que você deixa todas as suas redes sociais, seu canal, Spotify, tudo para quem agora quer te ouvir, já terminar a entrevista e correr no Spotify, no YouTube para ouvir Tirza Almeida. Vai lá. Vamos lá, gente. Tirza Oficial no Instagram, Tirza Oficial também no YouTube. Você também pode achar como Tirza Almeida no YouTube. No Spotify, no Deezer, no Apple Music, em todas as plataformas você consegue ir lá, Tirza Oficial. Você vai acompanhar todos os nossos trabalhos, nossos trabalhos de audiovisual. Esse ano tem muita coisa bacana que a gente vai fazer. E eu não queria falar, mas eu vou dar um spoiler. Esse ano vocês vão ver uma Tirza como vocês nunca viram. Spoiler aqui no exclusivo e vou dizer outro spoiler, viu, Yang? Vai ter música de casamento esse ano. Meu Deus. Eu já tô recebendo aqui esse mistério. Eu vejo nessa terra que nós vamos casar a nossa audiência. Em nome de Jesus, gente. Já bota aí, ó. Estou solteiro sim, sozinho nunca. Tirza, muito obrigado pela sua participação. Você falando aí, eu aqui pensando o quanto esse podcast está sendo eficiente, porque o quanto nós vamos motivar muitas cantoras, a carreira de muitos cantores através desse testemunho, pessoas que de repente têm também dificuldades, né? Conforme a Tirza falou aqui que ela passou. E essa entrevista aqui ela vai servir justamente de apoio para que as pessoas não desistam e ousem sempre sonhar, né? Como você sempre disse. Não tem como terminar a entrevista sem, é claro, você cantar. E a gente sabe que louvai, né? Vamos de louvai? Louvai, né? Louvai. Bora de louvai? Vamos lá. Com vocês, então, eu vou ficando por aqui. Vai concluir na Tirza. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. As redes sociais da Tirza Almeida, o canal dela, que é o Tirza Almeida Oficial, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Instagram, canal, Spotify. Só você clicar aqui, você já consegue ir direto para as redes dela. Eu vou ficando por aqui e agora vamos finalizar da melhor maneira, pai. Tirza é Bahia, Tirza é Salvador, Tirza é barril, pai. Vai lá, Tirza. Louvai. Os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver te bendirei. Em teu nome ergo-me
minhas mãos te adorar. É o meu maior prazer. Todos os povos, línguas e nações adorem ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Aleluia! Louvai ao Senhor, aleluia! Louvai ao Senhor, como é bom cantar louvores ao Senhor. Eu quero ouvir você cantar, aleluia! Louvai ao Senhor, aleluia! Louvai ao Senhor, como é bom